Olá, professor e professora de História, tudo bem? Eu sou a professora Maristela e estarei com vocês nesta TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do componente curricular de História. Eu desejo que esse material que apresentarei aos senhores promova conhecimento e reflexão para a educação. Também disponibilizo o meu e-mail para caso vocês quiserem escrever, opinando, dando sugestões, fazendo alguma crítica, enfim, deixo para vocês esse canal de comunicação para a gente se conversar, né? E dependendo do que vocês querem, eu poder ajudá-los dentro do possível. Vamos lá então? Vamos iniciar então? Pois bem, o objetivo de hoje, tá, é o que? É apresentar e explorar materiais educacionais de dois museus, tá, que eu escolhi. O Museu Paulista e a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Tá? Além disso, vou indicar também alguns museus de Campinas. A escolha desse tema, né, é em virtude que nós estamos, né, na finalização do terceiro bimestre e início, né, daqui umas 2 semanas, do quarto bimestre. Tá? Considerando, tá, que estamos nessa transição, eu trouxe esse tema, né, para enriquecer, né, o repertório, né, do educacional dos senhores. Tá? Creio que muitos já conheçam alguns museus que eu vou apresentar e espero que esse material seja de proveito, né, no dia a dia escolar. Bem, inicialmente, tá, eu trouxe aqui, né, uma imagem, essa aqui, que para mim ela é uma metáfora de museus, tá? Enquanto instituição, né, os museus estão em redes, pois eles juntos, eles têm o propósito de quê? De preservar e difundir, né, o patrimônio cultural do Brasil, tá? Em nosso foco aqui desse TPC será museus, tá? É também muito importante salientar que os museus apresentam sempre um determinado discurso, né, sobre a realidade em que está inserido. Mas também ele traz a compreensão daquilo de que se faz falar, de quem fala e do lugar de onde se fala. Eu vou comentar com vocês também que eu não sou uma especialista em museus, é um tema que eu tenho muito apreço e por isso eu considero pertinente trazê-lo, porque sei que muitos professores, né, já levaram os seus alunos a alguns museus da cidade aqui de Campinas, ou abordam esse tema na sala de aula. Por isso que estou retomando isso aqui nesse momento de transição entre um bimestre e o outro, certo? Vamos continuar então? Outro dado também que eu quero só finalizar, pensando também nessa imagem, tá? É que é bom lembrar que as memórias elas podem ser tanto individuais ou coletivas, tá? E também elas podem ter várias significações, certo? E claro, estão inseridas dentro de uma lógica de produção de patrimônio, seja material ou imaterial, né, de grupos específicos ou ainda de povos específicos. Enfim, o museu ele vem, né, vem promover, né, essas considerações que eu falei com vocês agora e que, né, de certa medida, nos ajudam, né, sempre a manter a memória viva, né? Vamos lá, então? Vamos continuar? Pensando nisso, quais são as competências específicas, né, que estão articuladas com esse tema? Tá? Enquanto a história para o ensino fundamental é o que? Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos de mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Na BNCC, né, no caso, ela pensam que identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Portanto, são duas competências que estão articuladas diretamente e indiretamente
com a questão que estou aqui abordando. Tá? Aqui temos uma imagem belíssima, né? Alguém sabe qual é? Sim, quem acertou é isso mesmo, é a Pinacoteca, né? E eu trouxe dois belos, essa coluna, né? É um recorte belíssimo desse prédio histórico, que tem uma longa tradição também, né, no campo educacional. Vamos lá, então? Vamos continuar? Então, inicio, né, com algumas perguntinhas, né? Eu pergunto aqui para vocês. Vamos ver? Ah, sim. Inicio com algumas perguntinhas. Vamos lá? Professor, você já foi ao museu? Eu creio que o professor de história, né, geralmente, né, provavelmente, muitos já foram, né, em museus. Né? Mas aí, você conhece algum museu? Lembra? Ou ainda, você sabe para que serve o museu? Diante dessas perguntas, eu apresento aos senhores, tá, um vídeo, Museu para Quê? Público e palestrantes respondem. É um vídeo bem curto, de 3 minutos, e ele vem conversar com a gente sobre a importância dos museus para a sociedade. Vamos lá, vamos ouvir? Ah, sim, esqueci. Antes de comentar, nós temos aqui outra imagem, né, em que vocês conhecem? Não? Olha lá, é a do Museu Paulista, que atualmente está em reforma. Tá? É interessante, eu gostei muito dessa imagem, porque ela ao final desse corredor, nós temos aqui, ó, um bandeirante, uma estátua, uma construção histórica. E logo a seguir eu vou falar um pouco para vocês rapidamente sobre a importância desse museu no contexto da história de São Paulo. Certo? Pois bem, então eu espero que vocês apreciem esse material, esse vídeo, extremamente reflexivo sobre esse tema. Vamos lá? Vamos assistir? Museus para estabelecer diálogos. Para quê? Para o que nós quisermos e pudermos fazer. Atrair, manter, diversificar, engajar, sensibilizar os diferentes públicos e comunidades. Fazemos parte de uma sociedade e fazemos parte do desenvolvimento desta sociedade. Eu acredito que o museu existe para inspirar as pessoas. Museus para formar o ontem, o hoje e o amanhã. Acho que museu para transformar vidas, museu para colaborar com a experiência de cada um que tem a oportunidade de passar por um museu. Para a gente pensar, para a gente dialogar, para a gente produzir. Provocar, para instigar, para refletir. Para congregar, para que seja um local de encontro, para que as pessoas possam estar juntas. Para reparação histórica, museus, para ativar a cultura e a alegria. Para difundir o conhecimento e uma forma de aglutinar as pessoas também. Ele é um lugar de articulação, de diálogo, e como fazer com que esse diálogo seja um diálogo cada vez maior e alcance cada vez um número maior de pessoas. Acho que o museu ele serve para promover encontros. Os encontros das pessoas entre elas, o encontro das pessoas com as ideias. O museu para refletir sobre o passado e ter percepções sobre o futuro. Museus para transformar o mundo, para ser o seu lugar no mundo. O museu, para mim, é primeiramente uma questão de cidadania. Como um espaço de pertencimento, de memória. I believe they can create a real and concrete, tangible social impact in society. Tell stories about humankind and make those connections between peoples. Museums are an integral part of community, society. They're made by people, for people. Tem um papel fundamental no resgate da memória, da história. Eu reconheço muito a importância do museu enquanto um lugar que você vai ao encontro efetivamente de suas raízes, da sua história. Museus para transformar o mundo, para a gente compreender que a gente tem o direito à cidadania. Museus para integrar, museus para socializar. Acho que o museu ele é um ótimo espaço para reflexão, engajamento e mudança mesmo de atitude, né? O museu não guarda coisas velhas, o museu traz coisas novas todos os dias, né? O museu está vivo, ele não está parado, ele está agindo. O museu quer vida nova. But here's the main thing that would then make you want to get involved, to make a difference yourself. That's what I'd like the museum to be. E aí, gente? Gostaram do vídeo?
É interessante apontar também que, além das falas que os participantes, pessoas muito vinculadas ao universo do museu, seja na coordenação, administração, enfim, elas, cada um trazendo uma perspectiva, a partir do ponto de vista do lugar de fala delas, sobre a importância dos museus. Eu acrescento ainda, que os museus, eles têm algumas características extremamente importantes, e daí o vínculo com o campo da educação. Porque por meio dos museus pode-se contestar, pode também pensar em transformar pensamentos, reflexões, dúvidas, trazer para a gente um poder criativo por meio do museu, certo? Vamos lá então, vamos continuar então com algumas apontações. Sim, também eu tenho também a comentar com vocês que o museu é um importante canal de comunicação, extremamente importante. Daí a importância, daí eu enfatizo comentar, explicar, incentivar os nossos alunos a conhecer os museus da cidade em que eles estão. No caso aqui é Campinas. Valinhos também tem um espaço não museológico, mas também de preservação da memória, especialmente ferroviária. Vinhedo não tem nenhum museu, mas Campinas tem no seu território muitos museus com temas diferentes, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Só vou continuar então. Pois bem, outras palavras também sobre esse tema, que eu achei muito significativo. Foi um poema escrito por uma jovem, a Aline, que participou de um curso em 2016 lá na Pinacoteca. Ela fala: eu posso me comunicar com a história, eu posso descobrir quem sou e quem foram, eu posso ir, vir e ficar, eu posso me comunicar, questionar, levar e deixar. Lá não se toca música, mas ouço tocar o meu eu. Descubro no velho o futuro, me presenteio, me torno culto e faço culto quando acesso o museu. Ai, que bela reflexão da Aline, porque ela mostra que o museu está muito além da sua vocação celebrativa, que vemos isso no caso do Museu Paulista, e também memorialística. Deve-se também encorajar os nossos alunos a ir além, de saber que o museu tenha funções específicas e tradicionais, que é o pesquisar, que é o preservar, que é o comunicar. Mas também deve-se estabelecer sua comunicação. O museu ele vem contextualizar os nossos estudantes nas diversas temporalidades que são abordadas dentro dos museus, e nos diferentes atores que participaram dessas histórias. Então, daí a leitura sensível da Aline em trazer para a gente essa perspectiva que o museu possibilita enquanto espaço de comunicação, certo? Eu também trago uma outra citação aqui, que nesse caso está no site do IBRAM, falando sobre os museus. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus, e diz o seguinte: o museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas por objetos e referenciais ali reunidos iluminam valores essenciais para o ser humano. Espaço fascinante, onde se descobre e se aprende. Nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e da partilha. Por meio dos museus, a vida social recupera a dimensão humana que se esvai na pressa da hora. As cidades, enquanto o espelho que lhes revela a face apagada no turbilhão do cotidiano. E cada pessoa acolhida por um museu acaba por saber mais de si mesma. Portanto, o museu é um ambiente propício para a aprendizagem, pois nele congrega o quê?
dados, informações, saberes, teorias, discursos, relatos, testemunhos, opiniões, histórias e também memórias. E além de ter a grande capacidade de mediar, né, os processos de construção de conhecimentos. E daqui a pouco eu vou apresentar a vocês essa perspectiva. Portanto, atualmente, né, se tem uma perspectiva de que o museu é um espaço multicultural e interdisciplinar. Né? É um ambiente de aprendizagem que estimula, né, o questionamento, a curiosidade, a descoberta. Também ele possibilita ressignificação, ele motiva, né, e também possibilita atitudes em relação ao mundo, né, diante do grande potencial dele de oferecer, né, oportunidades educacionais a pessoas de todas as idades. Todas as idades, gente. Esse campo de tantos saberes reunidos no espaço do museu possibilita formações, desenvolve habilidades, independente para todos os grupos sociais que venham frequentar o museu. Né? Por isso que eu friso, o museu é um canal de comunicação. Vamos lá então, vamos continuar um pouco, conhecer um pouco mais? Pois bem, eu vou até falar para os senhores também, eu vou ler, tá, uma citação, tá, do ICOM. O ICOM é um Conselho Internacional de Museus, tem até site, tem um site dele, né, na internet, se vocês quiserem conhecer. Mas ele fala algo muito mais interessante também, que eu quero concluir essa fala aqui do IBRAM. Tá? Diz o seguinte: os museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos, de diálogo crítico sobre o passado e o futuro, reconhecendo reconhecendo e enfrentando os conflitos e desafios do presente. Eles mantêm artefatos e espécimes em confiança para a sociedade. Salvaguardam memórias diversas para gerações futuras e garantem direitos iguais e acesso igual ao patrimônio de todas as pessoas, de todas as idades. Os museus não têm fins lucrativos, gente. Eles são participativos e transparentes e trabalham em parceria ativa para diversas comunidades para coletar, preservar, pesquisar, interpretar, exibir e aprimorar a compreensão do mundo com o objetivo de contribuir para a dignidade humana e justiça social, igualdade global e bem-estar planetário. Certo? A educação, o museu hoje tem uma profunda articulação e comunicação com a educação. Daí ter trazido esse material para vocês. Com isso, trago para vocês aqui, né, o primeiro museu que eu vou comentar é o Museu Paulista, né, que tem uma longa trajetória, e o meu objetivo aqui não é tratar da história dele, certo? Não, isso aí vocês podem conhecer, inclusive, no site, tá? Eu vou até apagar aqui, deixa eu apresentar para vocês o site, certo? Está aqui o site, né, do Museu Paulista, que quem administra é a USP, a Universidade de São Paulo, e o meu objetivo aqui, olha, o Museu Paulista da USP administra também o Museu Ipiranga e o Museu Republicano de Itu. Quando a gente entra aqui no Museu do Ipiranga, tem a parte educativa, tá? Aqui está um pouco a história do lugar, né, imagens do passado, enfim, são exposições. Aqui, né, eles consideram como um edifício monumento, tá? O prédio central. O meu objetivo aqui é apresentar para os senhores a parte do educativo, que é isso aqui. Olha só, vou apresentar aos senhores, então, o educativo. E eles têm vários materiais para professores produzidos pelo setor de atividade educativa. Tá? E aqui apresento esses materiais aos senhores, que
vocês podem pesquisar, conhecer esses materiais, tem fichas temáticas para professores, tá? Também tem roteiros de visita para caso venham conhecer, certo? E isso possibilita trabalhos na sala de aula também. Certo? Pois bem, quando a gente pensa, por exemplo, no 9º ano, tá? Quando a gente pensa aqui no 9º ano, na comunidade temática, eu escolhi aqui uma habilidade que não foi escolhida como uma habilidade essencial, tá, nesse 3º bimestre. Mas caso, né, os professores queiram ampliar também o seu, né, o conhecimento junto com os alunos, deixo essa sugestão para os senhores de atividade, tá? Que aliás quem a desenvolveu foi o Museu Paulista, o setor educativo, certo? Aqui no caso é para o 9º ano, tá? No caso é discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira no final do período ditatorial, tá? E nesse caso específico é a habilidade, tá? Já que o tema é sobre ditadura civil-militar. Eis aqui um material muito interessante, tá? Que vocês podem trabalhar a respeito. No caso, eu escolhi aqui, esse é um artigo de um jornal, né, que trata dos 300 mil nas ruas pelas diretas. Esse material está lá, eu só fiz um recorte. Toda a sequência didática vocês vão poder encontrar, está também no o material está todo no descritivo aqui do vídeo, tá? Vou apresentar para vocês agora um momentinho. Pois bem, vamos lá então. Olha só, esse material está aqui, ó, um olhar sobre a pintura histórica. Chego aqui está, porque eles quando desenvolver esse material, eles estão supondo que você está lá, né? E eu estou trazendo esse material educativo que vocês podem trabalhar na sala de aula, tá? Independente se está lá ou não. Como o tema que é sobre diretas já, olha só, começando aqui com o material com vocês, a primeira etapa é analisar e interpretar uma notícia. Então, aqui tem todo um passo a passo e como vocês podem trabalhar com esse artigo, né, de jornal, certo? Tem a segunda parte, que é interpretar a notícia. Também tem dicas de como trabalhar com isso na sala de aula. E aqui apresento o artigo para vocês, né, que vocês podem estar desenvolvendo na sala de aula, independente, né, de irem ou não, né, de estarem ou não no Museu Paulista, mesmo porque ele está agora em reforma, né, e os trabalhos lá estão a todo vapor, porque eu vi recentemente na televisão, tá? Então, eu deixo para os senhores aqui uma dica, certo, aqui de material que vocês podem estar utilizando para a sala de aula, certo? Vamos lá continuar então. Então, fica essa dica para os senhores, tá? Outra dica também eu ofereço para os senhores aqui é da Pinacoteca de São Paulo, tá? Eles também têm um setor educativo maravilhoso, gente, muito bom, tá? Eu acho todos, né, no caso, o Museu Paulista eu não conheci pessoalmente, mas o Pinacoteca eu conheço, é muito bom, tá? É excelente. Infelizmente, nesse período da quarentena, ele está, né, fechado, tá? Mas caso vocês um dia puderem, conheçam, vão lá visitá-lo. Ele é muito bonito, ele é ótimo, certo? Pois bem, aqui no caso, apresento a vocês aqui, né? Tem aqui, ó, eu tenho também um tour que vocês podem fazer, caso vocês não conheçam. Aqui eu só deixei para vocês dizendo que a Pinacoteca é um museu, né, de artes visuais, tá? E ele é um dos mais antigos de São Paulo. Tá? E eles têm também várias publicações do setor educativo deles, tá? Eu fiz um recorte e escolhi esse material aqui para vocês conhecerem, certo? Vamos lá conhecer então um pouquinho também, antes de apresentar para vocês isso aqui, vamos lá então, certo? Aqui tá, né, aqui atividades, visite, acervo, educação, tá? Aqui tá o site, caso vocês queiram conhecer, vocês, né, aproveitam esse outro momento, né, para conhecer, não vou aqui descrevê-lo, tá bom? Não é o objetivo nesse momento. Quando vocês entram aqui então, tem o Museu para Todos, tá? Tem os programas desenvolvidos, tem os professores de visitas educativas e tem os textos educativos, tá? Tem texto de referência, inclusive a fala, né? O texto que eu apresentei para os professores está aqui, né? Eu tirei daqui, no material daqui, que a Aline falou, né? Escreveu um poema sobre o museu.
E temos aqui projetos do núcleo, né, do entendimento, né, educativo. Temos aqui vários materiais que vocês podem utilizar, podem conhecer, utilizar caso vocês achem necessário, e pertinentes também ao que vocês estão trabalhando. Tem publicações também, aqui, publicações, e um desses material foi aqui, ó. Quando a gente vem no Almeida Júnior, por exemplo, vocês baixam, né, esse material, e está aqui uma leitura de imagem do Almeida Júnior, tá? Aqui no caso é o quadro escolhido é o Caipira Picando Fumo, tá? E aqui tem vários passo a passo para vocês trabalharem isso, caso quiserem, na sala de aula, inclusive, tá? Com a imagem aqui que eu apresento a vocês. Conhecer melhor, né, gente? Olha lá. Vocês conheciam essa imagem? Pois bem. Eu fiz um pequeno resumo dessa proposta aqui que eles oferecem para os professores. Tá certo? Vamos conhecer, então? Eis aqui. Tá? Ao pensar essa atividade que foi desenvolvida lá pelo setor educativo da Pinacoteca, usando essa imagem, tá, do Almeida Júnior, ela conversa com a unidade temática do 8º ano, quando se refere ao Brasil no século XIX, tá? E principalmente quando se discute o papel das culturas letradas, não letradas, tá, e das artes na produção das identidades do Brasil do século XIX. Tá? Então, lá no material educativo tem várias questões, algumas das quais eu pincelei aqui, escolhi aqui, ó, quem parece ser o personagem apresentado, ou seja, vocês podem conversar com seus alunos já introduzindo alguma dessas perguntas, ou ainda, como estão representados os pés do personagem, que tipo de trabalhador ele parece ser, por quê? E lá também tem um texto que vocês podem usar como orientação para conversar com seus alunos. Eu escolhi esse trecho aqui, ó. Nesse sentido, inicia-se uma série de estratégias para construir ideologicamente um passado heróico, a partir de raízes anteriormente menosprezadas, como, por exemplo, a figura do índio, vista no princípio como inferior ao europeu, que passa a ser utilizada para simbolizar valores morais positivos, como a pureza e a bravura. Da mesma forma, e aí sim a importância desse quadro, são criadas instituições como o Museu Paulista, buscando disseminar um discurso de enaltecimento dos bandeirantes. Lembra da imagem que eu mostrei para vocês? Justamente aquela imagem que está logo no saguão, né, principal, né, de entrada do edifício, pelo menos estava lá. Não sei se vai estar ainda, né, que é um bandeirante. Olha só. O que se faz, então, nesse passado, a construção desse passado paulista? Enaltecimento dos bandeirantes e da mestiçagem entre portugueses e índios ocorridas em São Paulo. Daí a importância desse quadro para conhecer que discurso que foi feito no passado, né, para se criar uma identidade, né, de São Paulo, e com a importância, né, da ideia desse caipira aqui, e também do enaltecimento dos bandeirantes, certo? É muito importante vocês conversarem isso com seus alunos, né, para discutir o papel das culturas letradas e não letradas, né, na produção das identidades de São Paulo, tá? Do Brasil, no caso, especificamente em São Paulo. Deixo aí essa sugestão para vocês, certo? Continuando agora, vou comentar com vocês aqui sobre os museus em Campinas. Certo? Pois é, professores, eu apresentarei então os museus em Campinas, e essa apresentação ela se fará por meio do vídeo Educação Museal, Museu da Cidade de Campinas. Aqui está a página do site da Prefeitura Municipal de Campinas, em que mostra alguns desses museus, certo? Vamos lá, vamos conhecer então o primeiro museu. É o Museu da Cidade, né, que hoje é chamado também, né, é o Museu da Cidade, Casa de Vidro, porque ele está hoje em um espaço novo, já faz um certo tempo, não sei precisar quanto, 2 ou 3 anos, até um pouco mais. Antes ele ficava próximo à Estação Cultura. Tá? E vamos conhecer um pouco mais, então, sobre o Museu da Cidade. Deixo com vocês, então, a Adriana Barão vai falar com vocês agora. Vamos lá?
O tema da Primavera de Museus desse ano, celebrando a educação nos museus, é muito interessante e há muito que celebrar. Os 200 anos dos museus no Brasil. 60 anos após a carta em que se posiciona a educação como prioridade nos museus. Antes se colocava como coração do museu os acervos. Hoje já se pensa que esse coração só pode pulsar se tiver a educação. Hoje nós acreditamos que o que faz cada museu pulsar é a ação educativa nos museus. Meu nome é Américo, eu sou historiador, trabalho no Museu da Cidade e da Prefeitura Municipal de Campinas. Entre os serviços educativos oferecidos pelo Museu da Cidade no momento, podemos destacar os cursos de formação para professores e alunos que têm como objetivo qualificá-los para a criação de centros de memória nas unidades escolares. Além disso, atendemos e recebemos estudantes do ensino médio, fundamental e também graduandos e pós-graduandos para assessorá-los em pesquisas sobre a história da cidade de Campinas. E por último, realizamos as chamadas caminhadas históricas, que são passeios pelo centro histórico da cidade, nos quais, através dos nomes das ruas, das edificações, dos monumentos, nós levamos os participantes a se apropriarem simbolicamente do espaço da cidade de Campinas. Há roteiros temáticos que versam sobre Carlos Gomes, escravidão, industrialização, entre outros. Museu também em Campinas, nós temos também o MAC, tá? O Museu de Arte Contemporânea, como vocês devem conhecer, porque ele fica bem atrás da prefeitura, que está o prédio, né, da prefeitura de Campinas. Na parte superior nós temos a biblioteca municipal, e embaixo, logo abaixo do prédio, fica no térreo, fica o MAC de Campinas. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre esse museu? Vamos lá? Eu sou Fernando Bittencourt, curador do Museu de Arte Contemporânea. O grosso do nosso movimento aqui de público tem sido as escolas e os seus alunos e professores. Também temos recebido grupos especiais, grupos técnicos e até de outras áreas exatas, humanas, científicas, na qual estão sendo exigidos visitas a essas instituições. Além disso, temos os cursos aqui no museu, fotografia, história da arte, marketing cultural, etc., que são ministrados ocasionalmente e que são gratuitos também. Eu sou a Andressa, eu sou artista visual e estudante na Unicamp. Atualmente participo do programa de pós-graduação, curso doutorado na Unicamp. E aqui no MAC eu estou fazendo mediação dessa exposição, que é uma exposição que a Unicamp trouxe para o MAC, o acervo do Museu de Artes Visuais da Unicamp, do MAV, e o MAC cedeu esse espaço para essa exposição, que está em cartaz até meados do próximo mês. Oi, meu nome é Karina, eu sou graduanda em Artes Visuais na Unicamp e estou fazendo parte do projeto de mediação da exposição que está acontecendo aqui no MAC. Eu penso que no momento de muitos boicotes na área das artes e da educação, é quase que essencial ter um projeto educativo dentro de um espaço tão consagrado assim como um museu. Pois bem, vamos conhecer agora o Museu do Café. Ele fica lá no Taquaral, tá? No Lago do Café. É um espaço muito aprazível e tem uma belíssima história e, aliás, muitos trabalhos. Eu preciso dizer para os senhores
tá? E vou deixar isso seria bom frisar esse aspecto, tá? Que os museus de Campinas, certo? Eles trabalham muito com essa parte educativa presencial, certo? Eles não têm especificamente material produzido, tal qual tem o Museu Paulista e também a Pinacoteca, tá? Eu fiz até uma falha, um ato falho de fala, me referindo aqui ao MASP. O MASP também não tem material educativo assim, de produção mesmo. Por outro lado, os nossos museus aqui da nossa região, aqui no caso de Campinas, eles têm trabalhos educativos junto com a comunidade estudantil, tá? Seja na rede estadual, municipal e rede privada também, tá? Então vamos conhecer o Museu do Café, vamos lá? Meu nome é Márcio Christian, eu sou gestor do Museu do Café de Campinas. O museu é de 1996 e aqui a gente procura conservar, difundir e também promover atividades referentes à cultura cafeeira na região de Campinas e também em todo o estado de São Paulo e Brasil. Nós temos um programa educativo que é o Café às Estrelas, que é em parceria com o Planetário, Museu Dinâmico de Ciências, e além disso atendemos escolas aqui no museu, né? Escolas da rede pública, municipal, estadual, particular. A gente tem também um programa que é o Café Itinerante, que na realidade é um programa educativo que vai até as comunidades, que vai até os locais, e inicia hortas, faz plantio de árvores, leva palestras e faz atividades referentes tudo o que é a cultura cafeeira. Fazemos também oficinas com baristas, café na prensa francesa, café expresso, os diferentes tipos e espécies de café que foram desenvolvidos no Brasil, tudo referente a essa evolução da planta e da economia cafeeira. Vamos também conhecer então o Museu da Imagem do Som, esse belo espaço, tá? Cujo prédio já teve vários usos ao longo do tempo e hoje, né, tem esse espaço, né, que é o MIS, tá? É um espaço muito interessante, principalmente muito interessante porque professores incentivam os seus alunos quando eles transitarem, estarem na cidade, comentem a existência desse museu, porque ele fica no centro de Campinas, né? Muitas vezes os nossos estudantes podem passar ao lado dele e desconhecer. Então, incentive, comente, né? Provoque-os a querer conhecer esse espaço, tá? Nesse período está fechado, logicamente, mas esperando que venha aí tempos normais, né? Ele sempre está aberto, suas portas estão abertas para conhecer. Então, incentive os seus alunos, né, a fazer essa visita lá dentro. Vamos conhecer, então? Meu nome é Orestes Augusto Toledo, trabalho no Museu da Imagem e do Som de Campinas desde 1990, no setor de História Oral em Audiovisual e Pedagogia da Imagem. Especificamente na Pedagogia da Imagem, na atividade de exibição de filmes. Exibir filmes para discutir filmes. Uma atividade que preserva a tradição do cineclubismo. Essa atividade tem um aspecto muito importante que aponta na direção de uma educação do olhar, né, um aprendizado sobre a leitura crítica da imagem e da formação cultural do audiovisual, e é uma experiência no Museu da Imagem do Som de Campinas de autogestão. Essas exibições realizadas todas as noites e alguns dias é possível graças à colaboração, à participação ativa de vários cineclubes de diferentes temáticas que ocupam culturalmente o espaço do museu, curadorias coletivas, curadorias individuais, o próprio público organizado que faz a programação. Essa é a função pedagógica do ponto de vista da linguagem cinematográfica, da cultura audiovisual, mas tem um caráter educativo também numa museologia social, onde o cidadão
exerce a sua militância cultural, compareceu no museu, não só para assistir filmes, isso é educativo, comparece ao museu para decidir qual filme será exibido. A minha atuação no Museu da Imagem e do Som como formador. Pois bem, agora vamos conhecer então o Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, né, que está lá no Parque Portugal, Parque Taquaral, que a gente chama. Vamos conhecer? É um espaço muito interessante. Vamos lá? Meu nome é Rosana, eu sou planetarista aqui no Museu Dinâmico de Ciências e estou mostrando para vocês o nosso equipamento, que é o planetário de tecnologia alemã, onde a gente faz as apresentações para as escolas de segunda a sexta-feira, com uma projeção no teto do sistema solar, das constelações e tudo que tem no céu. Temos também o nosso Museu Dinâmico de Ciências, num outro prédio, com 2 exposições, Energia que Move e Jogos de Luz, com apresentação de sábados e domingos no período da tarde. Olha só, gente, também tem em Campinas o Museu da Sanasa, né, que é um tipo de museu da água, que vai contar um pouco da história desse, né, desse patrimônio natural tão importante, tão, né, necessário para a sobrevivência humana, né? Vamos conhecer um pouco mais também? Vamos lá? O Museu da Sanasa está ligado diretamente com a história de Campinas. Campinas e saneamento. Campinas pôde ter esse crescimento, essa pujança, graças ao tratamento de água, saneamento, que vem desde o tempo do CCAE, Companhia Campineira de Águas e Esgoto, e o nosso museu, ele guarda, preserva a memória de toda essa história do tratamento de água, do saneamento na cidade de Campinas, com peças que vêm desde o tempo de 1850, 1830, com acervo documental, acervo fotográfico, acervos de peça, iconográfico, e estando grande parte do nosso acervo no Museu da Torre do Castelo. Visitem a Torre do Castelo. E agora temos aí o Museu do Esporte de Campinas. Eu, particularmente, tá, aí já vou me colocar, eu não conhecia esse museu, gente, eu desconhecia, né? Talvez porque não sou muito ligada à área de esportes, mas, né, por isso mesmo tem muita gente que o conhece, né? Interessante, né? E deixo aí também a sugestão para vocês, né, incentivarem os seus alunos, né, caso eles venham passear, né, no Parque Taquaral, conhecer também esse museu que fica lá dentro. Vamos conhecer um pouco mais? O Museu do Esporte José Roberto Piantoni foi inaugurado em dezembro de 2016. E tem por objetivo resgatar e preservar a história do esporte de nossa cidade. E também difundir para as novas gerações os atletas que construíram o nome de Campinas no esporte nacional e internacional. O Museu do Esporte, ele reúne centenas de troféus que fazem parte do acervo da própria Secretaria de Esportes. E reúne também centenas de fotos de atletas de Campinas que construíram uma linda história ao longo de quase 100 anos. Nós recebemos mensalmente aqui centenas de alunos de escolas ou municipais ou até de outras cidades da própria região de Campinas. Pela proximidade que existe com o Museu Dinâmico do Planetário, nós recomendamos sempre que as escolas interessadas agendem uma visita junto ao Museu do Planetário ou mesmo diretamente com o Museu do Esporte, para que possam fazer uma visita conjunta. A distância é de cerca de 100 metros apenas. E a gente tenta passar a essas crianças aqui que por trás de cada troféu, de cada foto, existe uma história. Uma história de sacrifício, de lutas, de uma época em que praticar esporte era ainda mais difícil do que hoje. E muitos exemplos a serem seguidos. É uma visita que vale a pena. Pois bem, agora chegou o Museu da História Natural, que fica no Bosque, né? O Bosque é um ambiente muito conhecido pela população, de modo geral, né? Claro que nós estamos nesse período, ele está fechado, mas com certeza retomará suas atividades, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância desse museu? Vamos lá?
Meu nome é Denise Polidoro, eu sou bióloga do Museu de História Natural de Campinas. O Museu de História Natural de Campinas, ele tem um público muito expressivo de estudantes das escolas municipais, estaduais e particulares, inclusive da região de Campinas. Nós atendemos cerca de 30 mil pessoas, alunos, durante o ano, né, que visitam aqui o nosso espaço. As atividades mediadas, elas são realizadas com agendamento. Nós temos exposições com os biomas brasileiros, exposições de defesa, predação, animais venenosos, botânica. O Museu de História Natural funciona de quarta a domingo, das 9 às 12, das 13 às 17. E o agendamento deve ser feito através do telefone 3251-9849 ou por e-mail museuaquario@campinas.sp.gov.br. Outro espaço também, né, igualmente importante, né, um pouco mais distante, mas professores, sintam-se à vontade, vão conhecer, é um lugar muito bonito, muito interessante e né, está lá no distrito de Joaquim Egídio, tá? Que é o Observatório Municipal de Campinas, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais? O Observatório Municipal de Campinas foi fundado em 1977. Desde a sua fundação até hoje em dia, e lá vão 40 anos, nós atendemos tanto o público quanto escolas. É um passeio fantástico, sensacional, em que nós tentamos trazer o universo mais perto da pessoa, porque, afinal de contas, nós somos seres cósmicos e temos que redescobrir esse ente cósmico que está adormecido em nós. Venham visitar o observatório. Pois bem, fechando então, nós temos aqui também os museus universitários, olha, mais museus ainda, gente. Nós temos então o museu universitário da PUC, certo? Eles têm uma coleção muito interessante, que é arqueológica, etnológica, folclore, cultura popular, história da PUC, claro, e também do Japão pré-industrial. Olha que interessante, gente. Ele está fechado porque o local onde, né, vai ser instalado vai ser no Pátio dos Leões, o prédio central da PUC, e ele está em reforma, tá? Bem, e outro museu que nós temos é o Museu de Artes Visuais da Unicamp, certo? E também sempre tem exposições lá em Barão Geraldo, no espaço onde ele geralmente apresenta as exposições, tá? E também temos, né, o Museu Exploratório também de Ciências da Unicamp. Tá? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, basta acessar os sites aqui e conheçam, né, um pouco que eles nos oferecem e proporcionam também para o campo da educação, certo? Outros 2 museus, aqui no caso, particulares, que eu estou indicando também para vocês, professores, é o Museu Carlos Gomes, tá? Que fica dentro do Centro de Ciências, Letras e Artes, que é uma instituição muito antiga aqui em Campinas, fica na região central. E também temos outro espaço muito rico de artefatos que trata da história afro-brasileira. No caso, é o Instituto Cultural Babatologia, né, Memória e Identidade Afro. Gente, é impressionante a riqueza do acervo que o Instituto tem. Quando estive lá, o responsável por ele comentou que o Instituto Babatologia, ele tem o maior acervo privado de arte afro-brasileira da América Latina.
Olha que riqueza que nós temos em Campinas. É um espaço belíssimo, né? Muito cheio de histórias para nossos alunos, nossos estudantes conhecerem e, com isso, eles terem um outro olhar sobre a África, né? No caso, para poder romper com os preconceitos, com os estereótipos que se cria em função da visão que nós temos aqui sobre a África. Esse espaço é um espaço excelente para fazer esse trabalho. Bem, é isso aí. Espero que vocês, né, tenham gostado. Eu aqui deixo para vocês também os materiais que eu utilizei, tá? Inclusive está aqui os sites também, certo? Também, né, as referências das imagens que eu utilizei aqui. Eu deixo então meu muito obrigado, professores, pela paciência de assistirem esse material. Espero que tenha sido muito proveitoso. Esse aqui é um espaço também da Pinacoteca, fecho com esse espaço, essa imagem tão bonita, né? Eu a escolhi de forma proposital porque eu ressignifiquei, né, essa estátua aqui, que me parecia uma mulher, né? Eu pensei assim, nossa, ela é a Clio, né, a deusa da história, da memória, tá? E finalizo então também com outro texto. Tem um trecho, tá, de um artigo que saiu numa revista chamada Museologia e Patrimônio. Essa é um artigo que foi escrito por Mário Chagas, que é um museólogo, né, muito empenhado, um ativista nesse campo, que tem uma larga experiência, né, em museologia. Ele é um artigo que foi escrito por ele e mais outras pessoas. E eu fecho, então, vou fechar essa TPC com esse trecho desse artigo. Ele fala o seguinte: o museu pode ser compreendido como uma instituição cultural e tecnologia social capaz de ressignificar a herança cultural e colocar em evidência ou mesmo em confronto narrativas, discursos e interpretações distintas. O museu também pode ser compreendido como espaço de socialização ou ambiente que possibilita intensa interação social. Experiências afetivas, sensoriais, intuitivas e cognitivas podem ser vivenciadas nos museus que, a rigor, são espaços que propiciam a relação entre os bens culturais e os seres humanos, aqui compreendidos como público. Pois bem, espero então, deixo com vocês então essa TPC, que, né, desejo que vocês conversem, estimulem os seus alunos, né, a conhecerem futuramente, claro, não nesse momento, né, os museus da nossa cidade, né. Sei que muitos alunos, nossos estudantes, muitos não saem nem do seu bairro, mas um dia eles, né, se eles tiverem oportunidade, né, muitos têm, de transitar pela cidade. Afinal de contas, no centro de Campinas temos vários museus, tá? Que eles possam conhecer, né, esses espaços museais tão importantes para a nossa história. Muito obrigada e até a próxima, professores. Tchau, tchau.